Olá, saudações. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de estatística aplicada. E hoje a aula será uma continuação daquela intitulada Introdução aos testes de hipótese, né? Como nós vimos, teste de hipótese é uma parte da inferência estatística. Na verdade, é uma segunda parte, uma segunda etapa da inferência estatística. Inferência estatística, como já vimos, é uma segunda parte também da estatística que trata, que busca generalizar resultados, né, para toda uma população, baseando-se em dados amostrais. Aí, uma primeira etapa da inferência estatística é a estimação, pode ser pontual ou intervalar, que generaliza um resultado, um parâmetro usando dados amostrais. Já o teste de hipótese, a gente parte de uma hipótese, de uma afirmação sobre um parâmetro, e posteriormente aqui coletamos os dados e verificamos se é razoável ou não a veracidade do que estamos afirmando sobre o parâmetro, né? Se é verossímil, se é razoável a afirmação que estão fazendo sobre a hipótese que a gente chamou de hipótese nula, né? Então, com algumas coisas que a gente já viu, né, eu não vou explicar com muitos detalhes, porque foi explicado na aula passada, né? Então, na aula passada, para relembrar um pouquinho sobre um exemplo, a gente verificou o seguinte: a gente queria testar a hipótese de que a resistência média de uns parafusos vem de uma população de um país onde a resistência média era de 155 quilos, né? Por outro lado, se os parafusos não viessem dessa população com essa resistência média, eles viriam de um outro país chamado A, com uma resistência média de 145. Então, ou vem de uma resistência alta, ou vem de uma resistência baixa. Então, temos, na hipótese nula, a gente diz, olha, os parafusos são provenientes do país B. Então, a resistência média é de 155. Caso contrário, a hipótese alternativa, os parafusos vêm de uma região, de um país A, que tem resistência média de 145. Um certo desvio padrão que a gente... Para isso, a gente viu que era razoável, por exemplo, dizer que a partir de uma amostra, se a média amostral fosse mais próxima de 145, é razoável dizer que a resistência média dos parafusos vem do país A, que é de 145. Caso contrário, se a média amostral fosse mais próxima de 155, diríamos que a resistência média é do país B, né? 155. E para isso a gente adotou um ponto médio, né, como um critério. O que é mais próximo de 145 e mais próximo de 155? Valores abaixo de 150, que é o ponto médio entre 145 e 155, diríamos que é mais próximo de A, então vem do país A. E valores maiores do que 150, a gente vai dizer, de média amostral maior do que 150, a gente diz que é de B. Com isso, como H0 é dizer que é de B, podemos cometer um erro dizendo que, olha, não é de B, rejeita B, né? Então é de A, que é a hipótese alternativa, quando H0 é verdadeiro, quando B é o verdadeiro. Então é o erro tipo 1. E a gente calculou probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é o alfa. Também podemos cometer o seguinte erro: aceitar H0, dizer que é de B, quando ele é falso, ou seja, quando a resistência média é 145, vem do país A. E a gente calculou essa probabilidade de cometer o erro tipo 2, que a gente chama, o erro tipo 2 é não rejeitar H0, dizer que é de B, quando ele é falso, quando o verdadeiro é A. Então, o erro tipo 2, a gente calculou a probabilidade, que foi beta. Tá? Depois, a gente perguntou o seguinte: olha, qual deve ser o ponto de corte, ao invés de ser 150, qual deve ser o ponto de corte, de tal forma que as probabilidades do erro tipo 1, alfa, seja igual à probabilidade do erro tipo 2, beta. E a gente verificou que era um valor
Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o Embolse. Não precisar. Aqui o alfa, que eu disse, né? Se o ponto de corte é 150, o critério de decisão é menor ou igual a 150, para dizer que é de A, rejeita B. Então, o alfa, a probabilidade do erro tipo 1 deu 10,56 e o beta 1,88%. Então, existe mais chance de cometer o erro tipo 1 do que o erro tipo 2. Depois a gente perguntou qual ponto crítico, x barra crítico, a regra de decisão, tal que alfa e beta seja igual, né? As probabilidades do erro tipo 1 alfa seja igual à probabilidade do erro tipo 2 beta. E a gente encontrou que o ponto crítico deve ser 148,75, né? E ficou como exercício calcular alfa e beta com esta região crítica, né? Ou seja, região crítica é o quê? Rejeitar H0 quando a média amostral for inferior a 148,75, né? Então, é a região crítica. E, caso contrário, não rejeita. Ou seja, se a média amostral for superior a esse valor, não rejeitamos H0. E aí a gente pode calcular como H0 e H1 têm os parâmetros completamente especificados para poder calcular a média, as probabilidades na distribuição normal. Quais são esses parâmetros? A média e a variância, tá? Porque são os parâmetros necessários para calcular a probabilidade usando a distribuição normal. E eles estão completamente especificados nas hipóteses nula e alternativa. Na nula, dizemos que x, a variável x populacional, tem média de 155 e variância 20 ao quadrado. Na hipótese alternativa, temos a média 145 e a variância 12 ao quadrado. Então, com esses parâmetros, a gente consegue calcular probabilidades completamente especificadas. A distribuição normal, a gente consegue calcular a probabilidade. Então, vamos aqui fazer esse exercício, calcular o nível de significância alfa e a probabilidade do erro tipo 2, beta, tá? Quando o ponto crítico é 148,75. Ficou como exercício para vocês e a gente vai resolver agora. Então, vamos lá. Okay. Então, é interessante a gente colocar aqui quem é H0, novamente, lembrando, x, uma média μ, a hipótese nula é que vem de B, então a média é 155. E a variância, sigma 2, se não me engano, é 12 ao quadrado. Vamos confirmar aqui. 12. Não, B é 20. 20. Lá é que é 12. O dígito padrão, né? 20 ao quadrado. E, na hipótese alternativa, x está o quê? A média é 145. E a variância é 12. É uma média inferior, a resistência média inferior, porém com uma variabilidade menor, que é 12 ao quadrado. O x barra crítico, o n é quanto? Então, ainda mostra 25. Amostra 25. 25 parafusos. O x barra crítico
o ponto crítico, nesse momento, onde alfa e beta são iguais, 148,75. Então, o alfa é a probabilidade de rejeitar H0. Quando é que rejeita H0? Quando a média amostral for inferior ao ponto crítico. Porque a gente diz que a resistência é baixa. Vem do país A, que a média é 145. Então, rejeita. É em favor de H1. Quando H0 é verdadeiro, dado H0. Dado H0. Essa barra H0 é dizendo que a hipótese nula é que é verdadeira. Então, isso é igual à probabilidade de rejeitar. É a média amostral ser menor do que o ponto crítico, o x barra crítico. Então, quando é que rejeita? É quando x barra é menor do que 148,75. Dado H0, que a média é 145, a verdadeira seja 145, e a variância desvio sigma igual a 12. Então, essa probabilidade é igual a uma probabilidade padronizada, a gente padroniza, pega x bar, subtrai da média sobre H0, né? Então, é o ponto crítico, 148,75, menos a média sobre H0, dado que H0 é verdadeiro, então é menos. Dado que H0 é verdadeiro, então não é 145, é 155. E a variância é 20 ao quadrado. 155 e o desvio é 20. Dado que H0 é verdadeiro. Então, 155, verdadeira média 155, e o desvio é 20. Então, 148,75 menos a média sobre H0, dividido por sigma raiz de n. Sigma raiz de n a gente já até calculou, é sigma 20, dividido por raiz de 25, que é 4, né? 20 dividido por 5, né, que é a raiz de 25, 20 por 5 dá 4. Né? Essa probabilidade é a probabilidade de Z, rejeitar H0, Z menor do que, fazendo essas contas, vejamos aqui rapidamente na maquininha, 148,75 menos 155 dividido por 20 por 5 dá 4, dividido por 4. Então, é menos, Z menor do que menos 1,56. Procurando isso na tabela, menos 1,56. Vamos procurar na tabela. Tabela da normal padrão acumulada, menos 1,56. Aqui, a primeira parte são valores positivos, pontos positivos, quantias positivos da normal padrão. Vamos aqui, menos 1, menos 1, menos 1, 56. 0,594.
0,0594. Então, a probabilidade do erro tipo 1 é de 5,94%. 5,94%. Ou seja, a probabilidade de rejeitar H0. Ou seja, de dizer que não é, os parafusos não vêm do país B, e sim de A, quando, na verdade, os parafusos são de B, tá? A probabilidade de cometer esse tipo de erro é de 5,94%, certo? Deixa eu conferir aqui alguma coisa. 5,94%. Ok. Por outro lado, né, percebo que esse ponto aqui deu um valor negativo. Por isso que, quando a gente procurou o ponto crítico, tal que a probabilidade de alfa, se fosse igual à probabilidade de B, ele dava um negativo, lado esquerdo, né? Porque a média sobre hipótese verdadeira estava acima do ponto crítico, que estaria do lado esquerdo, ok? Né? E aí deu um valor negativo aqui para esse Z-score, né? O ponto padronizado, ponto crítico padronizado. Vamos ver agora a probabilidade beta, que é a probabilidade de não rejeitar H0, dado, se não rejeita, cometeu o erro é o quê? Não rejeitar é aceitar H0, dado que H0 é verdadeira. Aliás, é falso. Não rejeitar, supondo H0 falso. Ó, se H0 é falso, então vai ser o quê? Isso aqui é a probabilidade. Não rejeitar é o x barra, a média amostral ser o quê? Maior do que o ponto crítico que a gente está considerando. 148,75. 0,75, né? Dado que H1 é verdadeiro. Se H1 é verdadeiro, então a média é igual, né? Dado que H1 é verdadeiro. Se H0 é falso, quem é verdadeiro? H1. Então a média verdadeira é 145, um desvio padrão de 12. Então devemos calcular com esses parâmetros, média de 145 e desvio de 12. E aí isso é igual uma probabilidade padronizando Z, x barra, menos μ dividido por sigma rad n, que é o desvio padrão da média amostral. Então, Z maior do que 148,75 menos a média sobre H1, né, 145, dividido por sigma sobre raiz de n. Sigma é 12, dividido por 5. Raiz de n, que é, n é 25, então, sobre 5. Essa probabilidade é o quê? É uma probabilidade de Z ser maior. Vejamos aqui as contas, 148 ponto 75 menos 145, dividido por 12, dividido por 5. 1,56. Esse é o ponto crítico padronizado. 1,56. Quando H0 é falso, portanto, quando
H1 é que é verdadeiro. Então, a gente usa os parâmetros da distribuição normal sob a hipótese alternativa H1. Como a tabela não me dá a probabilidade de Z ser maior do que um ponto, e sim Z menor do que um ponto, então a gente deve entender, lembrar, que a área total sob a curva da distribuição normal é igual a 1, né? E se eu quero visualizar, se eu tenho, vou colocar aqui, esse tab aqui. Então, eu tenho aqui a normal padrão, a média é 0, 1,56 é um ponto aqui, ó, 1,56. Z maior do que 1,56 é esse intervalinho aqui. Esse intervalinho aqui. E a probabilidade? É essa área aqui, a área sobre a curva nessa região, tá? Como a tabela não me dá essa área, mas ela dá de 1,56 para baixo, a área do lado esquerdo, do lado esquerdo. Mas a área total vale 1. Então, 1 menos a área do lado esquerdo sobra a área do lado direito, que é a que me interessa. E a área do lado esquerdo eu consigo encontrar na tabela. Então, a probabilidade de Z maior do que 1,56, que é essa área, é 1 menos, que é a área total, menos essa área do lado esquerdo, sobrando a área do lado direito, que interessa. Então, isso é igual a 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 1,56. E isso é igual a 1 menos 1,56. Vamos olhar na tabela. 1,5 está aqui. Vamos lá na primeira linha que tem a segunda decimal. 1,5. Essa coluna tem a segunda decimal igual a 6. Bom, então, 9406. 0,9406. Então, isso é igual isso aqui. 1 menos, né? Então, 0,06 vai ficar 10 menos 6, 4. Aí é 9 menos 0, 9. 9 menos 0, 9 menos 0, 9. 9 menos 4, 5. E 9 menos 9, 0. 0,0594. Ou seja, a probabilidade de não rejeitar H0 quando ela é falsa, ou seja, dizer que é de B quando na verdade é de A, os parafusos, a probabilidade de cometer este erro é de 5,94%. Né? Ora, esta probabilidade é igual à probabilidade do nível de significado do erro tipo 1, que foi 5,94%. E alfa igual a beta. As probabilidades foram iguais. Quando o ponto crítico, que a gente calculou na última aula, era 148,75. Ok. Então, está resolvido esse exercício. Né? E vamos para os próximos slides. Ok, vamos ver. Encontre a região crítica que iguala as probabilidades dos dois tipos de erros e calcule a probabilidade de erro tipo 1 e tipo 2 alfa e beta, respectivamente, segundo o critério regra de decisão acima, e foi o ponto crítico de 148,75. Né? A ideia foi, se os valores são menores do que 148,75, então rejeita H0, ou seja, que não é de B, e sim de A. Caso contrário, se for maior do que 148,75, um valor por aqui, maior, não rejeitamos H0. Né? Esse foi o critério de decisão para que alfa e beta fossem iguais.
Agora, observe o seguinte, observe que a gente partiu da seguinte ideia: dado um ponto crítico, x barra crítico, ou um ponto de decisão, um critério de decisão, tá? Uma regra de decisão ou região crítica, tá? A gente encontrou as probabilidades de cometer o erro tipo 1, tipo 2, o alfa e o beta. Então, dado um ponto, calcule a probabilidade. Mas a gente pode proceder do modo inverso, ou seja, fixar um nível, por exemplo, a probabilidade de um dos erros. Geralmente, a gente fixa a probabilidade do erro tipo 1, ou seja, o alfa, que é o nível de significância, e a partir dessa probabilidade, a gente encontra a regra de decisão, ou região crítica, que é estabelecida pelo ponto crítico, x barra crítico. Então, é o ponto de corte para o qual eu vou começar a dizer que, olha, rejeita de que é do país A, B, em favor de que rejeita que é de B, em favor do que é de A. Ou o contrário, não rejeita a hipótese nula. Tá? Então, a gente precisa de um ponto crítico, que é o ponto de decisão, é o critério. Tá? E aí, esse critério deve corresponder à probabilidade alfa fixada. Então, sempre a ideia é o seguinte, ou a gente tem a regra de decisão, ponto crítico, calcula a probabilidade. Ou, de outra forma, fixa a probabilidade, que geralmente é o alfa, e encontra o ponto crítico. Tá? Dado o ponto crítico, encontra probabilidade. Dado probabilidade, encontra ponto crítico. Que é o que a gente geralmente faz na prática. Neste contexto, se a probabilidade do erro tipo 1, né, nesse exercício, o alfa de 5%, tá? Determine a regra de decisão correspondente, a região crítica. Com a regra de decisão obtida, qual é a probabilidade do erro tipo 2? Né? Já que o nível de significância é 5%, qual será a probabilidade do erro tipo 2? Mas para calcular a probabilidade do erro tipo 2, a gente tem que saber qual é o ponto crítico, correspondente à probabilidade de alfa fixada em 5%. Depois, a gente tem uma definição de poder de um teste. O que é o poder de um teste? É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela, de fato, ela é falsa, quando H1 é que é verdadeiro. Então, rejeita H0 em favor de H1. Né? Então, diz que H1 é verdadeira, quando realmente ela é verdadeira, né? H0 sendo falsa, H1 é verdadeira. Então, isso é ponto positivo. E essa probabilidade, sendo alta, né? Essa probabilidade a gente chama de poder de teste. Sendo assim, qual é o poder do teste ao se adotar a regra de decisão acima, neste exercício? Né? Então, tudo isso a gente vai calcular agora. Tá? Então, a regra de decisão vai ser o quê? Para um alfa de 5%, qual o ponto crítico? Ok? Então, vamos ver o exercício. Fixado, eu tenho um tamanho de amostra. Já temos as informações aqui, né? O N é 25, as hipóteses nulas alternativas são essas, o alfa de 5%, ou seja, 0,05. Para essa probabilidade, o alfa, na verdade, é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0. Então, isso é igual à probabilidade. Quando é que a gente rejeita? Uma média amostral, né, menor do que um valor crítico, que a gente, nesse momento, desconhece, porque a gente vai fixar a hipótese nula. A hipótese nula diz que a média é 155. E o desvio padrão é, se não estou enganado, 12. 155, está tudo certo, esses valores. A média maior, resistência média maior, porém com uma variabilidade maior. Então,
20. Até 20. Em H0, o desvio padrão é 20. Uma resistência média maior, porém com variabilidade maior. 20. E essa probabilidade tem que ser igual a 0,05. Então, é esse ponto crítico aqui que a gente tem que encontrar, que é o que vai estabelecer a regra de decisão, a região crítica, a região que leva à rejeição da hipótese nula. Conjunto de valores que levam, de valores da estatística de teste, que levam à rejeição da hipótese nula. Então, isso aqui é uma probabilidade de Z ser menor do que um Z crítico, sendo igual a 0,05. Onde, quem é o Z crítico? É o ponto crítico padronizado. Z crítico é igual ao ponto, a estatística crítica, menos a média sobre H0, 155, dividido pelo desvio padrão da média amostral, que é sigma. Quem é sigma? 20 sobre a raiz de 25. Tá? Então, aqui eu devo encontrar quem é o Z crítico, porque o X bar crítico é o Z crítico para essa probabilidade alfa fixada. Então, eu vou esboçar aqui o que está acontecendo. O que acontece? No gráfico fica bem mais interessante e intuitivo a gente aprender. Então, na verdade, nós temos aqui a média, certo? Dado que H0 é verdadeiro, eu tenho uma média de 155. Uma média de 155. E o X barra crítico vai estar à esquerda ou à direita dessa média 155? Ora, a probabilidade da média ser inferior do ponto crítico tem que ser de 5%, né? De 0,05, 5%. Bom, percebo que se eu pegar a probabilidade acumulada de um ponto à direita da média, vai ter a metade da área, que é 50%, mais uma áreazinha positiva. Ó, então, vai dar um maior, superior a 50%. E eu quero apenas 5%. Logo, o ponto crítico ele tem que ser um valor aqui à esquerda, né? À esquerda da média sobre H0. Porque aí a probabilidade acumulada vai ser, a probabilidade de valor menor do que o ponto crítico vai ser a região X barra menor do que o ponto crítico, será esse intervalo. A média menor do que esse ponto crítico será esse intervalo. E a probabilidade será essa área aqui. Tem que ser do lado esquerdo da média, porque aí eu tenho como fixar essa probabilidade de 0,05. Se fosse à direita, seria 50% mais alguma coisa, que não é o que eu quero apenas 5%. Então, esse X barra crítico é o que eu desconheço, que eu quero determinar. Mas aí, essa distribuição normal, eu tenho que padronizar, né? Então, quando eu padronizo, eu estou padronizando o ponto crítico também, né? Então, essa média de 150, ela vai cair para uma média, vai ser padronizada, mudança de escala. Isso é como se fosse uma mudança de escala. Ela cai para uma escala de zero, na escala do Z, da normal padrão. Escala de Z. Aqui está na escala de X barra. Tá? A escala é uma mudança de escala. Padronizar é mudar a escala. E aí o Z crítico, ele vem para um Z crítico. Um Z crítico. E a probabilidade de Z ser menor que Z crítico, o Z menor é essa região aqui, esse intervalo aqui, Z menor. Né? E a probabilidade é essa área aqui, que deve ser também
de 0,05, que é o 5%. E esse Z aqui é o que eu preciso determinar. Então, a gente está na situação que, dada a probabilidade, a área me deu ponto Z crítico. E esse Z crítico, quando é 5%, se eu olhar aqui na tabela, eu vou ter que procurar no corpo da tabela 5%. Z menor do que um ponto, ser 5%. O Z, então, ele vai estar do lado esquerdo da média zero, como a gente pode ver aqui. A média é zero, ele vai estar do lado esquerdo. Então, o Z crítico vai ser um ponto negativo, abaixo de zero, né? Menor do que zero. Então, vai ser um ponto negativo. E tem que ser uma probabilidade acumulada de 5%. Então, aqui eu vou na coluna que tem valores negativos, obviamente. E eu procuro no corpo da tabela os 5%. Percebo que aqui já tem, ó, 5,16, 5,05, vai diminuindo até chegar nesse aqui, ó, que é o mais próximo por baixo, aproximado por baixo. 0,0495, arredondando, né, 0,49, né, dá 0,05, tá? Então, dada a probabilidade no corpo da tabela, me deu ponto, encontre o ponto. Então, eu vou aqui na primeira linha, na primeira coluna, menos 1,6. E subindo na coluna, menos 1,6, aí eu vou pegar a segunda decimal. Menos 1,6, menos 1,65. A segunda decimal é 5. Então, é menos 1,65. Então, esse Z crítico é igual a menos 1,65, certo? Então, o que acontece? Esse Z crítico é menos 1,65, tá? E ele é igual ao x barra crítico menos a média sobre H0, 155, dividido por sigma raiz de n, 20 sobre raiz de 25. Daqui eu tenho que x barra crítico isolando esse sigma raiz de n multiplica pelo ponto crítico, padronizado, Z crítico, e o menos 155, que é a média, vai passar para o lado direito, somando. Então, vai ficar 155, a média sobre H0, mais o ponto da normal padrão, que eu encontrei, menos 165, vezes sigma sobre a raiz de n. Isso significa que o x barra crítico, a regra de decisão, né, o ponto crítico para a decisão, é igual, aí fazendo as contas, 155 mais menos 1,65 vezes sigma dividido por raiz de n. Tá? 148,4. 148,4. Ou seja, dado uma probabilidade de cometer o erro tipo 1 igual a 5%, com 5% eu cometo o erro tipo 1, rejeitar H0 quando ele é verdadeiro, né? A regra de decisão é rejeitar a hipótese nula, dizer que não é de B, os parafusos não são de B, e sim são de A, tá? Quando a média amostral for inferior a 148,4. Então, esse é o ponto de corte. A regra de decisão é a região crítica, é X barra, ó, região crítica. É o X barra, tá ok? X barra seja menor do que 148,4.
148,4. Então, se a média for inferior a 148,4, rejeita H0. Ou seja, vai ser, os parafusos vêm de A. Caso contrário, se X barra for maior do que 148,4, não rejeita H0. Ou seja, diz que é de B os parafusos. Né? E a probabilidade de cometer o erro tipo 1 é 5% nesse caso. Então, dada a probabilidade, me deu um ponto da regra de decisão. Tá? Percebam que esse X barra crítico é algo parecido com um limite superior de um intervalo de confiança, que víamos lá na nossa fórmula de intervalo de confiança, que era o quê? Era X barra o limite superior, era X barra mais um erro de amostragem, onde o erro de amostragem era o Z, o quantio da normal padrão, vezes sigma sobre rad n. Olha só, aqui, no lugar de X barra, a média amostral para intervalo de confiança, é a média sobre H0, é o μ, né? Então, a diferença é essa, que é o μ, mais um erro de amostragem, como se fosse um erro de amostragem, que é o Z sigma vezes sigma sobre rad n. Aqui temos exatamente o Z vezes sigma sobre rad n. É como se fosse um erro de amostragem. A diferença para intervalo de confiança é que no lugar de X barra, aqui no teste de hipótese a gente tem μ0, que é a média sobre H0. Tá? E aqui o Z crítico menos 165, poderíamos lembrar que 5% à esquerda corresponde a 5% à direita também. Né? Então, nas caudas inferior e superior, soma 10%. E 10% sobra 90% entre o ponto Z menos Z e Z. 90% de confiança. Intervalo de confiança de 90% corresponde a um ponto crítico, que é um ponto da normal padrão, igual a 1,64, ou aproximadamente 1,65 também. Tá? Então, a gente já poderia diretamente lembrar que intervalo de confiança de 90% gera um ponto crítico de 1,65. Então, esse Z crítico a gente de cara podia lembrar que era menos 1,65, sem precisar ir até a tabela e encontrar. Ok? Bom, dado essa região crítica, né? Então, 148,4, então a região crítica é X barra, pertencente aos reais, tá ok? X barra menor do que 148, menor ou menor ou igual, tanto faz, é uma variável contínua, vírgula 4. Rejeita H0 nessas hipóteses. Então, a gente lá pede a probabilidade do erro tipo 2, o beta, que é a probabilidade de não rejeitar dado, de não rejeitar quando ele é falso. H0 falso. Então, é a probabilidade de não rejeitar H0 dado H1 é verdadeiro. Então, vamos aos cálculos. Isso aqui é a probabilidade de não rejeitar. Ó, se rejeitar é x barra menor do que 148,4, então não rejeitar é x barra ser maior. É dizer que a resistência é grande, e aí vem do país B, que é de 155 quilos, em média. Então, x barra ser maior, não rejeitar, do que 148,4. Dado H1 verdadeiro. H1 verdadeiro, a média é 145. Uma média inferior, porém um desvio inferior também, que a gente viu lá. Tá? Então, calculando isso aqui, tem que padronizar o x-bar, então vai para normal padrão, maior do que 148,4, sob H1 sendo verdadeiro, H0 falso, H1 é verdadeiro. Pega a média em H1. Quem é a média H1? 145.
dividido pelo sigma, 12 sobre a raiz de n, a raiz de 25. Então, essa probabilidade de Z ser maior, vejamos quanto dá isso aqui, 148,4 menos 145 dividido por 12 dividido por raiz de 25. Então, Z maior do que 1,42. Novamente, aí vamos visualizar aqui essa situação aqui no gráfico. Z maior do que 1,42 na normal padrão. A média é 0, 1,42 está aqui à direita, 1,42. Z maior do que 1,42. O intervalo Z maior do que 1,42, o intervalo é do ponto para a direita. E a probabilidade é a área, essa área sobre a curva, desse ponto em diante. E a probabilidade é a área que ele está procurando. A tabela não me dá a probabilidade à direita, dá de um ponto para baixo, acumulado abaixo. Mas a área toda vale 1. Então, a área toda, 1 menos a área da esquerda, que a tabela me dá, sobra a área da direita, certo? E aí, eu tenho que a probabilidade de Z maior do que 1,42 é igual a 1 menos a probabilidade da área da esquerda, Z menor do que 1,42. Isso é igual a 1 menos Z menor do que 1,42. Olhando na tabela, 1,4 está nessa linha, 42, aqui essa coluna. Nessa coluna, primeira linha, nessa coluna, segunda decimal é 2. 0,9222. 0,9222. Isso é igual a esse mesmo. Então, isso aqui fica 10 menos 2, 8. 9 menos 2, 7. 9 menos 2, 7. 9 menos 9, 0. 0,079. Então, isso aqui, o beta é de 7,78%. 7,78%. Ou seja, enquanto a probabilidade de erro tipo 1 é de 5%, a probabilidade de erro tipo 2 é 7,78%. E o poder do teste é a probabilidade de não rejeitar H0 aliás, de rejeitar H0 dado que H0 realmente deve ser rejeitado. Esse é o poder. O dele realmente é falso. Então, é a probabilidade de rejeitar H0 dado que H0 é falso quando H1 é verdadeiro. Ó, então, isso a gente pode calcular como sendo probabilidade de rejeitar H0
certo? É 1 menos a probabilidade de aceitar, né? De não rejeitar. Rejeitar H0, rejeitar o complementar disso é não rejeitar, certo? Então, rejeitar quando H0 é falso. Isso é bom, é o poder do teste, né? Mas quando H0 é falso, é dizer que H1 é verdadeiro. E rejeitar H0, o complementar dele, eu vou trabalhar com complementar, a probabilidade de complementar. É 1 menos a probabilidade de rejeitar. Então, de não rejeitar, não rejeitar, não rejeitar H0. Dado que H1 é verdadeiro. Dado que H1 é verdadeiro. Ora, probabilidade de não rejeitar H0 está aqui, ó. Não rejeitar H0, aqui no beta. Dado que H0 é falso. Ó, H0 falso é H1 verdadeiro. Então, probabilidade de não rejeitar H0, dado que H1 é verdadeiro. Está aqui embaixo. Probabilidade de não rejeitar H0, dado que H1 é verdadeiro. Então, o poder é 1 menos a probabilidade do erro tipo 2, é 1 menos beta. E 1 menos beta é igual a 1 menos, quem é o beta? 0,0778. Isso é igual, o complementar de 0,0778, aqui já tem, observando aqui, é 0,9222. O poder do teste é 92,22%. Ou seja, em 92,92% das vezes, nós rejeitamos a hipótese nula quando ela é realmente verdadeira. Quando o critério do teste é rejeitar H0 sendo inferior a 148,4%, com probabilidade de 5% de cometer o erro, e de 7,78% do erro tipo 1, né, os 5%. E os 7,78% a probabilidade do erro tipo 2. E o poder do teste de rejeitar quando realmente deve ser rejeitado é de 92,22%. Deixa eu só conferir algumas coisas aqui. É. E assim, 148, 42, 42, 148,4. Tem umas pequenas diferenças quando eu uso aproximações diferentes. O Z, menos 1,645, menos 1,645. Eu usei menos 1,565, menos 1,65. O beta, 7,3%. Beleza. Então, vamos continuar, né, nossos slides. Ok, então, esse foi o poder do teste. Aqui está, né? Aqui o alfa, 5%, critério de decisão, ponto de corte, x barra crítico, 148,42. Eu trabalhei isso com 148,4. Consequentemente, deu uma pequena diferença nessa probabilidade do erro tipo 2, o beta. Deu 7,93%. O nosso deu 7,78%. E 7,93%. 78 para 93 não é tão grande assim a diferença. Porque ele trabalhou com 0,42 e eu trabalhei com 0,4. Ok? Então, esta é a situação, né? São os gráficos ilustrando o que a gente acabou de trabalhar.
essa área aqui é dado que H0 é verdadeiro. Rejeitar, essa região rejeitar, quando H0 é verdadeiro. Média é 155 parafusos vem de B. E aqui é aceitar H0 maior do que esse ponto crítico, aceita H0, não rejeita H0. E a probabilidade, sendo falsa, a média verdadeira é de 145, e a probabilidade é calculada em cima dessa distribuição de H1, que é 145. E aí essa área aqui, maior do que esse ponto, com essa área dessa curva da distribuição de A, da hipótese alternativa, país A. Agora, vamos exemplificar, para concluir a aula, uma situação de um teste unilateral. Suponha que a indústria está preocupada apenas com países que produzam resistência média inferior do país B. Então, a gente tem que estabelecer a seguinte hipótese alternativa. Então, uma dica para vocês. A preocupação é que a resistência média seja inferior. Como inferior dá uma ideia de desigualdade estrita, menor do que um certo valor, menor é uma desigualdade estrita, não tem um sinal de igualdade. Então, a hipótese, essa hipótese de investigação deve ir direto para a hipótese alternativa, H1. Ou seja, em H1, eu vou estabelecer a seguinte hipótese. Mi é menor do que um certo valor, certo? Mi é menor do que um certo valor hipotético. E H0 vai ser Mi igual a certo Mi zero, tá? Então, H1 vai ser, os parafusos não são de origem B, por quê? A média é inferior a 155, Mi é menor do que 155. E o desvio padrão pode ser qualquer, na hipótese alternativa. Tá? A preocupação é que a média seja inferior. Inferior é menor do que 155. E por isso, como isso é uma desigualdade estrita, não tem inferior, se fosse no máximo a 155, né, aí teríamos que essa hipótese de investigação iria direto para H0, a igualdade. E o complementar para H1, então, Mi maior do que 155, se fosse no máximo. Então, a hipótese alternativa seria Mi maior do que 155. Mas como a desigualdade é estrita, então ela vem direto para H1. É uma dica para montar, para construir, estabelecer as hipóteses H0 e H1. Então, se o nível de significância do teste é de 5%, alfa 0,05, então a região crítica mantém-se, como já visto no item do exercício acima. Ou seja, se x barra for inferior a 148,42, devemos rejeitar a hipótese nula, de que o lote origina-se de B, rejeita que vem de B, e sim vem de A. Caso contrário, se a média amostral for superior, diremos que origina-se de B, não rejeita H0, e aí vem de B. Né? Então, porque fixado o nível de significância, né, é a probabilidade de rejeitar, dado que H0 é verdadeiro, mas H0 não se alterou, né, as condições, as hipóteses. O que se alterou foi a hipótese alternativa, é de que Mi é menor do que 155 e um desvio qualquer, porque os parafusos não são de origem B. E a gente está preocupado somente com aqueles países que são inferiores, né? Qualidade ruim, digamos assim. Tá? Então, o nível de significância leva a uma região crítica igual a que a gente encontrou anteriormente. Por quê? A hipótese nula manteve-se. O que modificou foi a hipótese alternativa. Mas, para calcular a probabilidade do erro tipo 2, nesse caso, já é impossível. Por quê? Porque, sob a hipótese alternativa, né, não rejeitar H0 quando H0 é falso, portanto, H1 é verdadeiro, mas a H1 sendo verdadeiro diz que a média é menor do que 155. E aí eu não tenho um único valor para a média, tá? Para poder calcular a probabilidade do erro tipo 2. Então, é impossível que eu calcule a probabilidade do erro tipo 2 num teste unilateral. No caso aqui, unilateral à esquerda, mas à direita é da mesma forma. E o teste bilateral também é da mesma forma. É impossível que eu calcule a probabilidade do erro tipo 2, porque existe uma infinidade de parâmetros, mi e sigma, para que eu conseguisse calcular a probabilidade. Então, observe que nesse caso, o teste unilateral à esquerda é impossível calcular a probabilidade de tipo 2 beta, como eu acabei de falar. Sendo H0 falsa,
H1 é verdadeiro. Existe uma infinidade de valores possíveis para os parâmetros mi e sigma, necessários para o cálculo da probabilidade envolvendo as distribuições. Foi até uma questão de exercício que eu dei para vocês no início do nosso curso. O mesmo acontece para teste bilateral e unilateral à direita. Aqui tem a situação, aqui, ó, por exemplo, sendo H0 falso, não sendo verdadeiro H1, que é essa primeira curva aqui, seria distribuições com médias inferiores. Isso aqui é um exemplo de uma distribuição com média inferior, mas poderia ser essa outra aqui, e existe uma infinidade de outras distribuições aqui à esquerda, de B, que aí a média é inferior a 155. E eu não consigo calcular a probabilidade beta, porque para cada distribuição dessas aqui, eu teria um beta diferente. Então, probabilidade de erro tipo 2 é impossível de calcular. Não é impraticável. Mas a probabilidade de erro tipo 1, que é sobre H0 sendo verdadeiro, eu consigo calcular, que é o alfa de 5%. Então, é isso que acontece na prática. A gente fixa o alfa e o beta a gente não consegue calcular. E aqui está a regra de decisão. Rejeitar H0 menor de 148,42, né, que não é de B, dizer que não é de B, quando na verdade é de B. Então, eu tipo 1, o alfa 5%. E rejeitar quando não é de B, realmente é sem erro. Agora, não rejeitar quando a média é inferior a 148, não rejeitar é quando é de B, realmente, os parafusos são de B, então não tem erro. Agora, não rejeitar quando é falso, né, ou seja, quando H1 é verdadeiro, e o erro tipo 2, a gente tenta calcular o beta e não consegue. Por isso fica a interrogação aqui. Não, é impossível, é impraticável calcular o beta. Aqui as referências, o livro do Busabe, peço que vocês leiam, se vocês tiverem acesso ao livro físico ou digital, tá? Leia o capítulo sobre teste de hipóteses, né? Diferença estatística de teste de hipóteses, tá? O Lasso Farber é um livro mais prático, tá? E vocês podem acessar para ler mais e aprofundar um pouco mais o Laboratório de Estatística e Geoinformação, o LEG da UFPR, Universidade Federal do Paraná, tá? Esse link aqui, você explicando aqui diretamente, acessa a página, ou o Portal Action também tem algumas informações sobre teste de hipótese. Tá? Então, vocês têm bastante material para estudar e entender melhor os testes de hipótese. Né? Então, nós concluímos essa introdução à teoria dos testes de hipótese, a teoria dos testes de hipótese, né? A teoria dos testes de hipótese, e aí vocês devem estudar por conta própria mais detalhes. Na próxima aula a gente vai procurar ser mais breve para começar realmente a aplicar o teste de hipótese para resolver problemas reais, certo? Vamos tentar ser breves, mas é porque tem muitos detalhes, né? Mas essa introdução, eu acredito que foi muito bem dada, então vocês têm condições de já começar a se aventurar nesse mundo, né, de tomar decisões. Você afirma uma certa característica para um parâmetro da população e com dados amostragem você rejeita ou não essa afirmação que você está querendo investigar. Um exemplo bem interessante é na COVID, né? Será uma vacina era dita eficaz? Será que ela é eficaz realmente? Né? Você coleta dados experimentais e a partir de dados experimentais você rejeita ou não. A vacina é eficaz. Ou não, a vacina não é eficaz. Calculando a probabilidade de erro tipo 1 e tipo 2, quando possível, o erro tipo 2, né? Mas, geralmente, o erro tipo 1 a gente consegue calcular, que é o erro que a gente controla, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.